Olá pessoal, um grande abraço para vocês. Aqui quem fala é o professor Gabriel Valente e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, né, na época se falava que era a guerra que iria acabar com todas as guerras, a guerra queria selar ali uma paz no mundo, né? A partir dessa guerra você teria um equilíbrio de forças na Europa e aí não haveria mais conflitos, mas como a gente pode observar estudando a história do século XX, é exatamente o contrário, né? A partir da Primeira Guerra Mundial a gente tem uma série de conflitos, série de problemas, e o principal que a gente pode destacar é a Segunda Guerra Mundial, né? Tem até historiadores que trabalham com a ideia de que a Segunda Guerra Mundial ela faz parte da Primeira, né? Trata a Primeira e a Segunda Guerra como uma grande guerra que teve ali um período curto de paz durante a década de 20 e parte da década de 30. A gente vê aí na nossa abertura o destaque que foram o uso das armas químicas, né? Então os soldados tinham que usar máscaras, roupas para poder se proteger dos gases que eram jogados pelos inimigos. Pessoal, quando a gente vai falar de Primeira Guerra Mundial, é muito importante a gente começar trabalhando as causas, isso é muito cobrado nas provas. Essa aí é um escopo do que a gente vai trabalhar sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar das causas para a Primeira Guerra e do estopim para a guerra. Posteriormente a gente vai complementar com as fases da guerra, falar das trincheiras, das novas armas usadas durante a Primeira Guerra Mundial, a questão da Itália dentro da guerra, a entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia, a terceira fase da guerra, que é uma nova guerra de movimento, tá? E aí o finalzinho da guerra, rendição da Alemanha, Tratado de Versalhes. Nós vamos abordar todos esses temas na nossa aula de Primeira Guerra Mundial. Para começar a conversar de Primeira Guerra, nós vamos falar o quê? Das causas da Primeira Guerra Mundial. É um tema muito cobrado em prova e a gente pode marcar aí 4 causas principais, tá? Para a gente poder desenvolver esses tópicos. A primeira delas é o imperialismo. A gente pode chamar a Primeira Guerra Mundial de uma guerra imperialista. A gente tem, no final do século XVIII e durante o século XIX, as potências europeias se industrializando, a Inglaterra larga na frente durante a Revolução Industrial, depois seguida pela França, e com isso eles vão estar à frente também na corrida imperialista, na corrida por conquista de novos mercados consumidores, locais fornecedores de matérias-primas. Então, quando a gente chega no século XX, a gente tem a Alemanha e Itália, por terem tido uma unificação tardia, com menos mercados consumidores, com menos possessões imperiais do que a Inglaterra, por exemplo. E elas vão começar a pressionar essas potências europeias por uma maior divisão aí, dessas colônias pelo mundo. A Alemanha ela vai se unificar em 1871, a Itália também se unifica ao longo do século XIX, ou seja, a formação dos estados nacionais ali ela vem um pouco depois da Inglaterra e da França, o que vai fazer com que elas saiam um pouco atrás nessa corrida imperialista. No entanto, a Alemanha ela vai ter uma industrialização muito rápida, ela vai avançar muito nesse ponto e vai chegar no século XX como uma concorrente de fato para a Inglaterra na questão industrial. Isso aí, falei já um pouquinho, né? Disputas de mercados consumidores e matérias-primas, disputas foram acirradas pela unificação tardia da Alemanha e da Itália. Pessoal, outro ponto é o nacionalismo. A questão nacionalista ela cresce muito ao longo do século XIX, justamente também na questão da formação dos estados nacionais. Esse discurso nacionalista vai ser usado por muitos governos para poder gerar uma unificação nacional, unir a população. Só que esse nacionalismo ele muitas vezes vai avançar para um chauvinismo, que seria aí um nacionalismo extremado. Você começar a colocar o seu povo como superior aos outros povos. E aí você sai da linha de valorizar a sua nação e começa a colocar ela como superior, como merecedora de coisas que as outras nações não merecem. Isso vai crescer também no pré-Primeira Guerra Mundial. Como exemplos aí da questão do nacionalismo, a gente pode citar o pan-germanismo, que era uma ideia ali da união dos povos germanos na Europa, o pan-eslavismo, que era muito incentivado pela Rússia. A Rússia defendia a união dos povos eslavos, principalmente nos Balcãs, sob o domínio sérvio. Qual era o objetivo da Rússia? Ter um controle dos Balcãs e ter acesso ao mar. Então a Rússia incentivava essa questão do nacionalismo eslavo em torno da Sérvia. Dentro da Europa a gente também tem algumas disputas, por exemplo, a unificação alemã ela vai se sacramentar com a Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra incentivada, até forçada pela Alemanha, né, pelo Reino da Prússia, pelo Otto von Bismarck.
ele vai meio que forçar essa guerra com a França, vai usar a guerra ali como um estímulo ao sentimento nacional, um estímulo a unificar a Alemanha, a unificação do Império Alemão. Tá? Então essa rivalidade entre Alemanha e França vai ser muito grande. A gente tem aí, na Guerra Franco-Prussiana, a tomada da França, das regiões da Alsácia e Alsácia-Lorena, pelos alemães. Então a França acaba criando, após essa guerra, uma ideia de revanchismo, de vingança, para retomar essa região que foi tomada pelos alemães. Então o nacionalismo ele é também um elemento muito presente, muito forte. E ainda tinha rivalidade inglesa com a Alemanha devido ao crescimento industrial da Alemanha. A Alemanha começa a se mostrar ali um concorrente direto para a Inglaterra em relação à parte industrial, né? Então, pessoal, essa parte aí comentei ali no nosso slide, né? Os governos começam a usar o nacionalismo para se impor, vão propagar ideias de superioridade, até mesmo de ódio a países vizinhos. Tem relatos até que na educação, né, na França e na Alemanha, a educação das crianças, muitas vezes dentro do processo de educação era incutida essa ideia aí do francês de ter ódio ao alemão, do alemão ser tratado como um grande inimigo. E na Alemanha essas ideias de ódio aos franceses. Então esses elementos estavam ali todos dentro da Europa, gerando ainda mais ressentimentos aí e hostilidades entre os países. Pessoal, outro ponto é a corrida armamentista. Tá? A Europa estava numa paz, mas era uma paz armada. Os governos recebiam cada vez mais propostas, ofertas de armamentos, de novas armas que eram criadas. A metralhadora é um exemplo, ela vai ser muito difundida na Primeira Guerra Mundial, mas ela é inventada antes, ela é usada antes da Primeira Guerra Mundial. Ela não estreia na Primeira Guerra, mas ela vai ser um elemento muito importante. E a gente tem uma imagem, né, dessa fábrica de bombas aí na Inglaterra. Olha a questão aí da produção da produção em série de armamentos para poder abastecer a guerra. Tem um livro sobre a Primeira Guerra Mundial que ele abre comparando a Europa no começo da guerra com um bar cheio de gente, de pessoas mal encaradas, prontas para brigar, só esperando alguém bater mais forte ali na mesa para começar aquela pancadaria generalizada. Ou seja, os países europeus sabiam que essa paz era uma paz frágil, sabiam que uma guerra estava próxima, e eles estavam se armando para isso. Então a gente tem essa corrida armamentista aí no pré-Primeira Guerra Mundial. Tá? Essa parte comentei, só um resuminho do que eu já falei, né? O período de paz antecedente à guerra era uma paz armada, e as novas tecnologias eram apresentadas a governos que queriam mostrar superiores a seus vizinhos e produziam armamentos em quantidades cada vez maiores. Pessoal, outro ponto que vai levar à guerra, e vai levar a escalonar a Primeira Guerra Mundial, né? A partir do assassinato do Francisco Ferdinando, essa guerra, um ato lá em Sarajevo, ela vai se tornar mundial por quê? Por causa das políticas de alianças. E eram políticas de alianças secretas. Muitas dessas alianças eram secretas. E essas políticas de alianças, elas tinham qual objetivo? Garantir acordos, defesas e isolar rivais. Então você se fortalecia o seu bloco e buscava isolar os rivais. Aqui tem um resuminho. Ó. Unir forças, isolar rivais, os acordos eram secretos. Então a gente vai falar um pouquinho agora, alguns detalhes sobre a formação da Tríplice Aliança, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Vamos acompanhar esse slide aqui comigo. Ó. Os alemães e italianos eles fazem um tratado após a Guerra Franco-Prussiana, um tratado aí de defesa mútua. Tá? Os alemães eles buscavam se defender do revanchismo francês, os italianos queriam anexar domínios franceses na África. Então você tinha ali interesses em comuns entre a Alemanha e Itália. Os alemães se defendendo com a ideia de se defender de uma possível revanche francesa, e os italianos querendo anexar domínios franceses na África. Tá? E a Áustria ela vai entrar nessa aliança aí, movida pelo pan-germanismo, a ideia que os povos germanos tinham que se unir dentro da Europa. Tá? Ela vai levar essa aliança entre a Alemanha e a Áustria. A questão é a seguinte, a Áustria ela tinha rivalidade com a Rússia, porque ela dominava territórios eslavos, ali o Império Austro-Húngaro tinha territórios eslavos que eram de interesse russo, os russos queriam influenciar nesses territórios, mas a Áustria também tinha territórios em disputas com a Itália. Então a gente observa já uma fragilidade dentro da Tríplice Aliança, porque Itália e Áustria tinham territórios ali que ambos tinham interesses diversos. Tá? Tinham territórios em que eles tinham certas disputas, então isso é uma fragilidade da política de alianças. Agora vamos falar um pouquinho sobre a formação da Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Vamos lá. Ó. A França queria recuperar Alsácia-Lorena e conter o crescimento da Alemanha.
E a França vai fazer acordos com a Rússia, por quê? Primeiro, a França vai se aproximar da Rússia, vai ajudar fazendo empréstimos, financiando parte da industrialização da Rússia. Lembrando que a Rússia, nesse momento, era um país extremamente rural, e essa aproximação entre Rússia e França vai crescer ainda mais a partir do reinado do Guilherme II. Por quê? O Guilherme II ele vai escancarar a realpolitik do Otto von Bismarck, e ele vai divulgar que a Alemanha ela tinha acordos tanto com a Rússia quanto com a Áustria. Isso vai gerar uma hostilidade entre a Alemanha e a Rússia vai acabar selando mais ainda a sua proximidade com a França. A Inglaterra, também incomodada com o crescimento industrial da Alemanha, vai se aproximar da França e da Rússia. Então a gente tem a Inglaterra assinando acordos com a França em 1904 e com a Rússia em 1907. Então aí a gente tem a formação, pessoal, das duas alianças que vão ser os grupos rivais e antagônicos durante a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E aí vem uma dica aqui para vocês. Olha só, na hora de lembrar quais são os países da Tríplice Aliança, professor, quais são os países da Tríplice Entente? Vocês vão olhar para a Tríplice Aliança e vão ver aqui, a Tríplice Aliança é formada pelos 3 A's. Aí você vai falar, professor, mas tem Itália, como assim 3 A's? Aí vocês vão lembrar o seguinte, Alemanha, Áustria e a Itália. E nós temos os 3 A's da Tríplice Aliança. E a Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia. Por isso eu destaquei aqui para vocês no slide Alemanha, Áustria e a Itália. Tá legal? Esses são os 2 grupos aí rivais que vão disputar aí, vão entrar em conflito durante a Primeira Guerra Mundial. Temos aqui a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e a Itália, as potências centrais, e França, Grã-Bretanha e Império Russo. Quando a gente coloca lá Alemanha, Áustria e Itália, para facilitar o entendimento, mas na verdade a gente está falando do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro e da Itália. Assim como a gente coloca Inglaterra, França e Rússia, na verdade a gente está falando da Grã-Bretanha, do Império Russo e da França, tá? Mas é para a gente entender melhor esse contexto aqui, tá bom? E aqui a questão da Sérvia. A Rússia queria aqui saídas para o mar, então ela vai influenciar na questão sérvia ali, a questão do nacionalismo eslavo, para tentar ter influência naquela região e conseguir ali saída para o mar. Vamos avançar aqui no nosso slide. Pessoal, agora vamos falar do estopim para a guerra, o que vai levar de fato aos conflitos. Estopim é aquele marco ali, aquele ponto ali de ebulição, onde tudo vai começar a acontecer. A gente tem várias causas, mas o estopim para a guerra, aquele fato que vai fazer a guerra começar, é o quê? O assassinato do príncipe da Áustria, o Francisco Ferdinando. Nós temos uma imagem dele aí, deixando ele e sua mulher saindo para passear em 28 de junho em Sarajevo. Pessoal, Francisco Ferdinando ele era o príncipe do Império Austríaco, o Império Austríaco que tinha domínios eslavos, e ele resolve visitar a região eslava num momento muito importante para o nacionalismo eslavo. Ele vai resolver passear de carro aberto no dia do orgulho sérvio. Então isso vai mexer aí com o sentimento nacionalista dos eslavos. E a gente tinha um grupo chamado Mão Negra que vai organizar um atentado contra Francisco Ferdinando. E a gente tem ele aí saindo feliz, garboso com sua esposa, para um passeio e de repente vai sofrer um atentado. Em 28 de junho ele sofre um atentado pelo Gravilo Prince. Ele e sua esposa são assassinados. Pessoal, esse foi o segundo atentado. Ele já tinha passeado num carro aberto, tinha sofrido um primeiro atentado que não deu certo, chegou a ser hospitalizado, e quando ele sai do hospital ele resolve mais uma vez andar de carro aberto de novo, falando que ele não teria nada a temer, que ele estava no seu reino, enfim. E acaba sendo assassinado aí pelo Gravilo Prince. Ele e sua esposa são mortos. Tá? E a gente tem aqui a imagem do funeral dos dois, do Francisco Ferdinando e sua esposa, e a prisão do Gravilo Prince. Pessoal, o que vai acontecer? Devido a esse assassinato, a Áustria ela vai declarar guerra à Sérvia, vai acusar os sérvios de terem incentivado e organizado o assassinato do Francisco Ferdinando. Lembrando que esse assassinato foi em Sarajevo, tá? Na Bósnia. Então, o que vai acontecer? Vamos ler esse slide aqui comigo. A Áustria vai acusar o governo sérvio de ser um mandante e vai declarar guerra à Sérvia. A Rússia ela vai declarar guerra à Áustria, porque a Áustria declarou guerra à Sérvia. Tá? E a Alemanha vai dar um ultimato à Rússia para que a Rússia retirasse essa declaração de guerra contra a Áustria. A Rússia não vai aceitar isso, né? Vai ignorar esse ultimato. E a Alemanha declara guerra à Rússia e à França e vai invadir a França a partir da Bélgica, que era um país neutro.
Ou seja, a partir disso a Inglaterra acaba entrando na guerra, tá? O Império Otomano entra na guerra do lado da Tríplice Aliança e o Japão vai entrar do lado da Tríplice Entente, porque o Japão tinha interesse em possessões coloniais alemãs na Ásia. Então o Japão tinha alguns acordos assinados com a Inglaterra. Então eles vão atacar possessões alemãs na Ásia, tá, pessoal? Então a gente tem aí a formação, as causas, o estopim para o começo da Primeira Guerra Mundial. Aí tem o Jornal do Brasil, ó, em agosto, porque o Francisco Ferdinando é assassinado no final de junho, tá? E a gente tem um mês aí entre ameaças, declaração de guerra, ultimatos, até em agosto a gente começar a Alemanha mandando ultimato aí, né, em agosto, enfim. Mas a gente já, a partir de julho, finalzinho de julho, a gente já tem de fato o começo da guerra, tá bom? E aí, pessoal, nas ruas de Berlim, a galera comemorando aí a declaração de guerra, tá? Pessoal, chegamos ao finalzinho dessa primeira parte da nossa aula, né? As causas da Primeira Guerra Mundial e o estopim. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído aí para o estudo de vocês, para a preparação de vocês, enfim, quem quiser me seguir no meu Instagram, no Facebook. E a gente vai ter a segunda parte dessa aula, onde a gente vai falar da guerra em si e do Tratado de Versalhes. Tá legal? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.